Olá a todos, seja bem-vindo a mais um vídeo, onde vamos explorar uma questão fascinante, os 10 céus. Muitos de nós ouvimos falar sobre o céu como o destino eterno para os crentes, mas você sabia que em várias tradições existem múltiplos céus? E será que a Bíblia fala sobre isso? Vamos embarcar em uma jornada para compreender o que as Escrituras nos ensinam sobre o céu, como esse conceito foi visto ao longo da história e o que isso significa para a nossa vida espiritual. 1. O conceito do céu na Bíblia. Para começarmos, precisamos entender que o céu na Bíblia é um termo multifacetado. Na Bíblia, a palavra céu é frequentemente usada de formas diferentes. Em Gênesis 1:1, por exemplo, está escrito: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui, o céu pode significar tanto o firmamento, onde estão o sol, a lua e as estrelas, quanto o lugar onde Deus habita, que seria o céu dos céus. Deuteronômio 10:14. E mais, o apóstolo Paulo menciona algo muito interessante em 2 Coríntios 12:2, onde ele fala de um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Isso nos dá a entender que existem níveis ou camadas de céus, mas o que isso significa? Os 3 céus mencionados na Bíblia. Antes de falarmos sobre os possíveis 10 céus, vamos mergulhar no que a Bíblia realmente menciona. Tradicionalmente, os estudiosos da Bíblia identificam 3 céus. O primeiro céu é o que chamamos de céu físico, a atmosfera que vemos ao nosso redor. Salmos 19:1 fala sobre os céus declararem a glória de Deus, referindo-se à criação que podemos observar com nossos próprios olhos. O segundo céu, este é o céu espiritual, onde as batalhas espirituais acontecem. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Este segundo céu parece ser o reino onde os anjos e demônios operam. O terceiro céu, este é o céu de Deus, o lugar de sua morada. Paulo menciona ter sido levado a este lugar em 2 Coríntios 12, onde ele viu coisas inefáveis. O terceiro céu é onde Deus reina em majestade e onde os santos esperam estar na presença de Deus por toda a eternidade. Até aqui, temos uma clara divisão de 3 céus na Bíblia. Mas e quanto à ideia de mais níveis? Existem referências bíblicas ou bases para acreditarmos em múltiplos céus além desses 3? 3. O número 10, simbolismo e o uso nas Escrituras. O número 10 tem um significado simbólico poderoso nas Escrituras. Ele aparece várias vezes com implicações de completude ou plenitude. Por exemplo, temos os 10 mandamentos, Êxodo 20, que representam a totalidade da lei de Deus. Também vemos na parábola das 10 virgens, Mateus 25. 13. Uma representação do julgamento e da preparação espiritual. Se pensarmos em 10 céus, talvez possamos entender isso como uma forma de explicar a totalidade dos diferentes aspectos do céu e da presença de Deus. É como se cada céu representasse uma nova etapa na aproximação do Criador. Os 10 céus, nas tradições judaicas e apócrifas, 10 minutos. Embora a Bíblia canônica não mencione explicitamente 10 céus, encontramos essa ideia em outros textos judaicos e apócrifos. Por exemplo, o livro de Enoque e outros escritos judaicos falam de múltiplos céus, cada um com um significado diferente. No entanto, devemos ser cautelosos ao interpretar esses textos.
Eles não fazem parte da Bíblia como a conhecemos, mas podem oferecer um contexto histórico sobre como os antigos judeus pensavam sobre o céu. De acordo com algumas dessas tradições, os 10 céus seriam camadas sucessivas de proximidade a Deus. Cada céu seria um nível mais alto de santidade, até que, finalmente, a presença de Deus é alcançada no 10º céu. O céu na vida cristã. O que significa para nós hoje? Agora que entendemos o conceito de múltiplos céus e o que a Bíblia diz sobre isso, a pergunta é: como isso afeta nossa vida diária como cristãos? Primeiramente, o céu, seja em múltiplas camadas ou um único reino, representa a presença de Deus. Jesus disse: "Na casa de meu Pai há muitas moradas." João 14:2, indicando que há espaço para todos aqueles que seguem a Cristo. Além disso, o apóstolo Pedro nos chama a ser estrangeiros e peregrinos neste mundo. 1 Pedro 2:11. Isso significa que nossa verdadeira casa está no céu, e nossa vida aqui é uma preparação para esse encontro final com Deus. A visão de céus múltiplos pode nos lembrar que a vida cristã é uma jornada de crescimento espiritual à medida que nos aproximamos mais e mais de Deus. Cada céu pode simbolizar uma nova fase de entendimento, maturidade e intimidade com Deus. Talvez o primeiro céu seja quando somos salvos e começamos nossa caminhada com Cristo. O segundo céu pode representar nossa luta contra o pecado e as forças espirituais do mal. E o terceiro céu, a plenitude da presença de Deus. Conclusão. Para concluir, a ideia dos 10 céus pode ser uma metáfora para a jornada espiritual em direção à presença de Deus. A Bíblia nos ensina que, embora estejamos vivendo agora em um mundo físico, somos chamados a uma vida celestial, onde um dia veremos a Deus face a face. O que importa não é quantos céus existem, mas o fato de que Deus preparou um lugar para nós em sua presença. Nosso chamado como cristãos é continuar a subir espiritualmente, buscando cada vez mais nos aproximar de Deus em santidade, amor e obediência. Que possamos viver nossas vidas com os olhos fixos no céu, sabendo que nossa esperança eterna está segura em Cristo. Concluindo nossa jornada através do conceito dos 10 céus, percebemos que, embora a Bíblia mencione explicitamente 3 céus, a ideia de múltiplos céus serve como uma rica metáfora para a nossa caminhada espiritual em direção a Deus. Cada céu representa uma etapa de crescimento, um nível de proximidade com o divino e uma oportunidade de aprofundar nosso relacionamento com o Criador. O simbolismo do número 10 nas Escrituras reforça a ideia de completude e perfeição. Assim como os 10 mandamentos representam a totalidade da lei de Deus, os 10 céus podem ser vistos como a plenitude da experiência espiritual que nos aproxima do Altíssimo. As tradições judaicas e apócrifas, que mencionam múltiplos céus, nos lembram da vastidão e profundidade da sabedoria divina, convidando-nos a explorar e compreender mais sobre a natureza de Deus e sua criação. Para nós cristãos, a mensagem é clara. Independente de quantos céus existam, o fundamental é buscar uma relação íntima com Deus. Jesus nos assegurou: "Na casa de meu Pai há muitas moradas." João 14:2, indicando que há lugar para todos que o buscam sinceramente. Nossa vida terrena é uma peregrinação, uma preparação para a eternidade na presença divina. A visão dos 10 céus nos encoraja a viver com propósito e esperança, sabendo que cada passo dado em fé nos aproxima mais do nosso destino final. Somos chamados a fixar nossos olhos nas coisas do alto. Colossenses 3:2, vivendo de maneira que reflete os valores do reino de Deus aqui e agora. Que esta reflexão nos inspire a aprofundar nossa fé, a praticar o amor e a justiça,
e a compartilhar a esperança que temos em Cristo com o mundo ao nosso redor. Afinal, a verdadeira essência dos céus não está apenas em um lugar distante, mas começa dentro de cada um de nós, conforme Jesus afirmou: "O reino de Deus está dentro de vós." Lucas 17, 21. Em suma, os 10 céus simbolizam não apenas destinos celestiais, mas etapas de uma jornada espiritual que todos somos convidados a empreender. Que possamos, dia após dia, ascender nesses céus metafóricos, crescendo em graça, conhecimento e comunhão com o nosso Criador, até o dia em que estaremos face a face com Ele, na plenitude de sua glória. Nossa reflexão sobre os 10 céus, percebemos que, embora a Bíblia mencione diretamente 3 céus, o simbolismo de múltiplos céus aponta para uma jornada espiritual de aproximação com Deus. Cada céu representa um nível mais profundo de relacionamento com o Criador, nos convidando a uma transformação contínua. Na tradição cristã, o primeiro céu é o espaço visível, o segundo é o domínio dos astros e o terceiro é o lugar da habitação de Deus. O mais importante não é a quantidade de céus, mas nossa busca por uma comunhão mais íntima com Deus em cada etapa da nossa caminhada. O conceito dos 10 céus, segundo algumas tradições religiosas, e compará-lo com a perspectiva bíblica. A Bíblia menciona claramente 3 céus. O primeiro, onde vivem as aves e ocorre o clima. O segundo, onde estão os astros. E o terceiro, a morada de Deus. Já em outras tradições, como no judaísmo místico, encontramos a ideia de até 10 céus, cada um representando um nível de proximidade com o Criador. A verdadeira essência está na nossa caminhada espiritual e na certeza de que, ao seguirmos a vontade de Deus, estaremos um dia com Ele. Que possamos crescer em fé e esperança, buscando sempre o céu em nossos corações. Obrigado por assistir esse vídeo e não se esqueça de se inscrever para os novos vídeos. E se gostou, diga amém nos comentários. Obrigado.